E aí, gente, tudo bem? Ontem eu falei no Twitter que eu ia gravar um videozinho mostrando as minhas primeiras impressões com a massa Fimo com efeito decoro. Então, vamos lá. Eu usei ontem ela pela primeira vez, eu tinha comprado já faz um tempo até, e eu comprei 3 cores. Eu comprei a preta, a nut e essa aqui, que é a marfim claro. E eu testei ontem essas duas, a Nut e a Marfim. No site que eu olhei as recomendações diz pra deixar ela embalada em papel filme, assim, pra conservar, mas eu nunca tinha aberto a minha e ela tava bem dura. Nos vídeos que eu vi elas são mais molinhas, assim, mas todas as minhas estão bem duras. Aí eu misturei com água um pouco pra usar elas e consegui atingir o objetivo, assim. Ela fica bem maleável mesmo, mas ela veio bem dura. Difícil mesmo de modelar com ela. Aí então o que eu fiz? Eu botei um pouquinho de água, misturei e trabalhei nela como se fosse um biscuit, assim. Aí eu fiz 2 placas, como essa aqui, bem fininha. Eu abri com um rolinho assim e fiz 2 plaquinhas dessa. Quando você puxa assim ela, enquanto ela ainda tá molhada, você já consegue ver um pouco as texturinhas assim do efeito. E ela fica bem parecida com o couro mesmo, assim. Essa aqui, que no caso é esse tom, eu tingi, eu nem sei se dava pra fazer isso, mas eu tingi com tinta de tecido normal, como se fosse biscuit, pra ficar um tom mais parecido com o pedaço de couro que eu usei mesmo. Ficou assim, quando ela torra, ela fica um pouco mais escura, pelo que eu notei. Eu não sei se foi o jeito que eu fiz, não sei, mas quando você corta ela, alguma coisa assim, ela fica com esses pedacinhos assim, meio entreabertos. Eu cortei ela, essa aqui em vários pedaços. Essa aqui eu coloquei só um pedacinho para fazer um teste da cor sem o tingimento, mas como ela é menor, eu acho que ela torrou e aí a cor ficou um pouco mais escura, porque tem isso também, você tem que ir vendo o tom que ela tá assim, para não ficar muito escura nem muito clara. E depois que ela torra, ela fica muito resistente, assim, ela não rasga, ela se puxa e ela não rasga mesmo, assim, fica bem bom. Dá pra fazer muito trabalho bem legal, assim. Aí esse pedaço que eu usei pra fazer uns detalhes da bolsinha. Eu fiz as fivelinhas com esse tom aqui. Olhando assim parece que fica bem diferente, né? Mas depois costuradinho assim até que engana bem, porque ela é bem mais fácil de trabalhar do que o couro em si. Tipo, esse pedaço de couro aqui que eu tô usando no restinho da bolsa, eu tive bem mais dificuldade de trabalhar do que esse aqui. Esse aqui tá assim porque eu usei super bonder e do que esse pedacinho, então mesmo que ele tenha ficado mais grosso assim, ele é mais fácil de trabalhar. Eu costurei ele também, você pode costurar, você pode colar, você pode fazer muita coisa com essa massa assim. E eu gostei bastante do resultado, deu pra fazer detalhe bem pequeno, ele é fácil de furar também, não tem dificuldade assim. E aí tem uma coisa legal do acabamento também, que quando você trabalha com o couro, se você queima as bordinhas, ele fica com a bordinha assim, né? Queimadinha. Esse aqui no caso é o pedaço de couro real mesmo, desse mesmo que eu usei aqui. E esse aqui, quando você queima as beiradinhas, ele meio que escurece assim, dá uma derretidinha, dá pra fazer uns acabamentinhos bem legais também com isqueiro. E uma coisa só que eu acho que não chega a substituir bem o couro para qualquer tipo de trabalho, dependendo do que você vai fazer, é por causa do caimento, assim. Tipo, um retalho de couro,
óbvio que ele vai ser bem mais maleável, né? Mas ele também é duro para costurar. Já esse aqui é mais fácil de costurar, é mais simples, mas ele não tem toda a maleabilidade assim que tem uma tira de couro no caso. Mas dá pra fazer muita coisa com ele. Eu achei um bom substituto assim para fazer alguns detalhes. Eu acho que fica bom até fazendo peças mais grossas, talvez com outra. Você não precisa sempre fazer ele plano, você pode já modelar no formato ou você deixar para modelar depois que ele seca, porque ele pode encolher um pouquinho. Mas é bem difícil assim ele rachar. Eu até vi que o pessoal usa para fazer capas de caderno, daí o pessoal já dobra assim antes de botar no forno, porque senão ela pode ficar meio esbranquiçada assim. Aí, se você for fazer alguma coisa num formato muito específico, talvez seja legal você já modelar um pouco antes no formato. Mas como eu usei para fazer tirinhas assim, foi bem tranquilo, acho que ficou bem legal também. E gostei bastante, assim, é um material muito bom, você usa pouco dele, ele rende. Você consegue abrir bem a massa assim, fazer coisas bem finas. Depois que ela torra também, ela fica muito resistente. Então eu acho que vale a pena, é um bom substituto para o couro, né? A textura fica bem bonita também. Se você olhar assim, quanto mais você esticar a massa com o rolo, menos textura vai ficar. Então se você meio que for abrindo ela assim na mão, quando ela estiver ainda antes de torrar, você consegue fazer mais textura nela. Se você fizer muito com o rolo, você vai deixar um couro mais liso. Então você pode trabalhar com isso também. Eu gostei que eu tingi ela, misturei um pouco tinta de tecido, porque ela ficou um pouco matizada, assim. Não ficou uma cor lisa. Então você pode fazer aí umas misturas, você pode misturar uma massa com a outra também. Eu vi que o pessoal faz assim. E para torrar no forno é bem fácil. O jeito que eu fiz, pelo menos que eu vi na internet, eu deixei o forno elétrico pré-aquecer a 10 minutos, 130 graus, e depois coloquei meia hora. E ela ficou assim, essa aqui eu não usei ainda. Ficou com uns pontinhos assim, porque eu tinha tingido a massa antes, eu tava com a mão suja. Mas a textura é bem boa, assim. Dá pra fazer muita coisa com ela. E acho que ficou bem do jeito que eu queria, assim. Não parece um outro tipo de material, parece um couro mesmo, assim. Ele dá bem essa noção. E aí você pode mesclar, eu achei legal isso, assim, você consegue mesclar. Essa aqui vai ser a alcinha, então você consegue mesclar couro com tira da massa, vários materiais também. E é isso aí. Obrigada, espero que tenham gostado. Até mais.